A pergunta que a gente vai começar aqui chegou muitas vezes, que é quantas ações ter na carteira? A pessoa tá ali começando, vê, né, um monte de recomendação, um monte de lugar, é uma chuva de informações e pode ter essa dúvida, né? Eu começo com uma e colocando bastante dinheiro nessa, ou eu vou dividindo um pouquinho em cada? Como é que você avalia essa questão? Legal, vamos lá, pessoal. É claro que a gente preza muito pela diversificação, a diversificação é muito importante, mas o que a gente vê muito por aí é a banalização desse termo, né, diversificação. Na verdade, muitos influencers recomendam a diversificação para tirar o deles da reta, né? Porque, obviamente, se você comete algum erro ou se alguém indica alguma ação e ela cai muito, bom, mas tinha 20% do seu patrimônio, eu mandei você diversificar e tem no máximo 5%, né? Então, já diria Warren Buffett que a diversificação exagerada, ela é o sintoma de quem não sabe o que está fazendo. Mas claro que ela é desejável, principalmente para você dosar suas posições em relação ao portfólio que você deseja ter, em relação aos seus objetivos, né? Lembrando que, principalmente em se tratando de posições que são mais de oportunidade, né? Ou seja, que não tem ali a garantia do dividendo pingando, oportunidade principalmente, geralmente são empresas ou que estão passando por um período de maior dificuldade, ou estão alavancadas, ou são empresas em turnaround, então é muito comum que haja uma oscilação maior do patrimônio, né? Então a diversificação, ela serve muito mais como ali uma dosagem, vamos dizer assim, em relação aos seus objetivos e ao seu perfil e ao quanto você aguenta de volatilidade na sua carteira, né? Dito isso, o que é o número ideal? Eu sou muito contra essa coisa de ficar com uma regra, você tem que ter isso, tem que ter no máximo X, mas na nossa experiência, e existe uma literatura bastante vasta lá fora principalmente, sobre o nível de diversificação ideal. Entre 12 e 16 ações, eu acho que é o máximo de ações que você deveria ter na sua carteira. Acima disso, não é mais diversificação, é pulverização, tá? Por quê? Porque dificilmente a partir daqui você mitiga algum risco, principalmente aquele risco sistêmico, né, de mercado. Então, mais de 16 empresas, e de novo, tem uma vasta literatura sobre isso, você não tem mais o poder da diversificação, o que você está fazendo é pulverizando a sua carteira, tá? Não necessariamente você que está chegando agora, por mais que seja desejável ter até entre 12 ou 16 no máximo, não necessariamente você precisa começar com 12 a 16 logo de cara. Tá difícil, né, de começar com tudo isso. Primeiro porque, muito provavelmente, você que está começando não vai ter uma certa segurança como quem já está há algum tempo, então você vai começar com um pouquinho, que é inclusive o que a gente recomenda que você faça um pouquinho todos os meses. Então, para você que está nesse cenário, está começando agora, está começando a desvendar o mundo da Bolsa de Valores agora, o que eu faria se eu estivesse começando hoje, tá? Para mim, o Pares começou com uma única ação. Lembrando que essa ação distribuía dividendos, esse dividendo era a minha mesada, e aí parte dessa mesada eu reinvestia, né? E comprava mais ações na época da Ultrapar. Então eu acho que para quem está começando, eu começaria entre 3 e 6 ações no máximo. Por quê? É uma forma de você colocar o pezinho na água primeiro, né? Não mergulhar de cabeça. Você vai entendendo ali qual que é o seu apetite ali a risco, o quanto você aguenta de volatilidade na sua carteira. E eu fortemente recomendaria que vocês fizessem isso pelos primeiros 5 anos, única e exclusivamente em empresas da carteira previdenciária, tá? O que é uma carteira previdenciária? São empresas que geralmente pertencem a setores perenes, que têm uma certa previsibilidade de fluxo de caixa, são negócios mais resilientes em períodos de crise, né? São negócios cuja receita geralmente são corrigidas por IPCA, né? Tem a correção inflacionária ao longo do tempo. Portanto, são ativos que não só são mais defensivos em relação ao próprio índice, mas também são ativos cuja tendência de distribuição de proventos perene e constante seja muito comum no longo prazo, tá? Então, isso ajuda muito para quem está começando a criar o hábito de todos os meses ir aportando, tá certo? Vai caindo dividendo, por mais que no começo seja pouquinho, vai agregando, vai comprando, todos os meses você ir comprando alguma coisinha, até isso se tornar um hábito na sua vida, tão comum quanto você acordar e escovar os dentes, tá? Essa é a verdade.
Dessas 3 a 6 ações, para quem é bem iniciante mesmo, vocês sabem aqui, vocês conhecem que a nossa marca registrada, inclusive, que é o BEST. Sim. Bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Eu diria que esses dois, para quem está chegando agora, não é que sejam más empresas ou que estejam em maus momentos. Né? Minha opinião é de que, apesar de alguma delas estarem abaixo de preço-teto, na minha opinião, não são setores para o momento. Saneamento e telecomunicações. Saneamento e telecom, tá? Eu acho que são 2 setores que ficaram caros aí ao longo do tempo. Tiveram algumas mudanças regulatórias nesses 2 setores que destravaram bastante valor. Então, a gente teve o 5G nas telecomunicações, a gente teve também o novo marco de saneamento, né, que foi um marco regulatório que também destravou bastante valor em ambas essas empresas. Então, comparando as outras, que você tem muito mais opções de investimentos em empresas abertas na Bolsa, eu começaria pelo BES, que é o básico do feijão com arroz que vocês deveriam ter na carteira de vocês. Então, banco, energia e seguro, tá? Seguro a gente tem pouquíssimas, infelizmente, opções na bolsa. A gente tem basicamente Caixa, Porto Seguro e BB Seguridade. Né? São 4 empresas de seguro e resseguro. Eu diria que Caixa e BB Seguridade estão em bons momentos, né? Depois você baixa o app direitinho, lá tem o preço teto. E tem também as nossas teses de investimento lá da nossa casa de análise para você ver se realmente faz sentido na sua carteira. Energia, você tem uma... Enfim, acho que é o setor que tem mais empresas listadas talvez do BEST. Você tem empresas puramente de geração, puramente de transmissão e empresas que agregam todos esses segmentos, né? Então, geração, transmissão, distribuição e comercialização. Então, tem diversas opções aqui. E bancos também, você tem bancos comerciais, bancos de investimento, você tem, enfim, também tem uma infinidade de empresas listadas, bancos maiores, tem bancos médios, bancos menores. Então, eu acho que com esses 3 setores, você consegue, entre 3 e 6 ações, um bom nível de diversificação. Né, 3 ações, você escolhe um de cada um. Se for aí até 6 ações, você escolhe 1 ou 2 de seguro e divide aqui entre outras 2, que é banco e energia. Né? São setores que são mais fáceis da gente compreender, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? E claro, quanto mais você for se aprofundando, lembrando que de 3 a 6 ações são negócios. Não é simplesmente um tickerzinho, um negocinho que apita lá e você compra. Você está se tornando sócio desses negócios, ou sócia desses negócios. Então, por que começar com poucas ações no início? Para você se inteirar melhor do negócio, ter tempo de estudar essas ações com profundidade, ir ganhando confiança para ir ao longo do tempo, ou quando esses negócios estiverem todos acima do preço-teto, ou muito próximo desse preço-teto, que é a nossa margem de segurança, aí você olha ao seu redor e vê se tem alguma outra coisa mais interessante, e assim vai acontecendo a sua diversificação. Faça aos pouquinhos, tá? Já não chega pulverizando de uma vez, que eu tenho certeza que vai te desestimular. Você não vê nem o crescimento dos dividendos, e aí se 1 ou 2 ações da sua carteira porra para cima, você também não vê esse resultado na sua carteira, tá? Então é muito comum que no início, assim, as posições sejam mais concentradas, sempre lembrando, pessoal, que isso aqui é um projeto de longuíssimo prazo. Então, não se assustar com as oscilações do dia a dia. É comum que, obviamente, se você tem posições um pouquinho mais concentradas, que a sua carteira vá oscilar um pouquinho mais, tá bom? Então, é assim que a gente trabalha, é isso que a gente acredita, né? É isso que a gente bate no peito e recomenda, principalmente para quem está começando. Comece aos poucos, tá? Com poucas ações na carteira, e aí, conforme for ganhando confiança e conhecimento, você vai comprando e diversificando e criando aí uma carteira que tem a ver com seus objetivos e também com seu perfil.